3. Versículo 1 ao 15. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Mas, irmãos, eu tenho assim, buscado assim ao Senhor, né? Cada vez mais assim, relacionado não somente à nossa própria vida, né? Entre a minha vida, eu me incluo nessa jornada, né? Mas relacionado à igreja, relacionado né? A igreja a nossa igreja, né? A igreja aqui, a igreja em si, a questão do Brasil, né? A posição da igreja, né? O posicionamento da igreja, o posicionamento, né? Dos filhos de Deus aí na terra, qual tem sido a influência, o que verdadeiramente, né, tem acontecido, né, em nossas vidas, né? E muitas vezes Deus tem falado ao meu coração a respeito, né, colocado ao meu coração para orar mesmo, né, por um coração aquebrantado, uma mudança, né, para que a igreja não caia na mesmice, né, que a igreja não caia nas artimanhas do inimigo, não caia na frieza e também não caia na cilada da religiosidade. O que mais muitas vezes tem acontecido hoje é a igreja cair na armadilha da religiosidade, né? Cair na armadilha da religiosidade, né? Ter uma visão muitas vezes distorcida do que verdadeiramente o Evangelho é, do que verdadeiramente Deus espera da nossa vida, né? E muitas vezes faz parte. Tem situações que faz parte, né, da nossa vida, né? Faz parte da nossa vida, mas não é a prioridade. E Deus tem falado muito a respeito disso, sobre prioridade do reino, sobre prioridade das coisas de Deus, sobre prioridade na nossa vida. O que é prioridade? Qual que é a nossa primeira motivação? Qual que é a motivação mais importante do nosso coração? Qual que é a motivação mais importante do nosso coração? Qual que é o propósito mais importante da nossa vida? Né? O que está de mais importante nós, como filhos de Deus, como igreja do Senhor, para que verdadeiramente nós não vivemos na inconstância ou na religiosidade? Porque hoje muitas vezes, irmão, existe uma estratégia de Satanás chamada moral evangélica. Você deixa de beber, você deixa de roubar, você deixa de enganar, você deixa os costumes, né, da vida, mas o teu coração ainda não mudou. Você não tem nada de Deus. Não quer dizer que você abandonou os costumes da vida, o pecado da vida, que você tem tudo de Deus. Não. Aí onde está o segredo? Nós precisamos abandonar o pecado, abandonar este mundo, os costumes, os hábitos, né? O que leva este mundo a desagradar a Deus. Mas espera aí, nós precisamos abandonar aqui, se esvaziar do mundo, mas se encher de Deus. Não adianta nós só se esvaziarmos do pecado, se esvaziarmos da carne, se esvaziarmos do mundo e ficarmos como uma vasilha vazia, um vaso vazio. Quer dizer, você torna-se um crente, conheceu a Cristo, batizou, fez tudo aí, cumpriu alguns princípios, mas continua vazio de Deus. Continua vazio de Deus. Isso se chama-se o quê? Religiosidade. Foi o que Jesus dizia, o quê? A maior luta de Cristo na terra, irmão, não foi contra o diabo, não foi somente contra o diabo, não foi somente com os pecadores. O maior desafio de Jesus na terra, sabe contra quem foi? A igreja, a religiosidade.
a qual Jesus dizia: sepulcros caiados vocês são. Você tem tudo cara de crente, veste de crente, costume de crente, moralismo cristão, e não nasceu de novo, e não mudou nada. Até hoje eu estou no meio de vocês, ainda vocês estão perguntando aonde está o Senhor? Faz tempo que eu estou no meio de vocês e vocês ainda estão perguntando: cadê o Messias? Ele quis dizer o que? Cadê? O que está acontecendo? O que está valendo? Vocês estão vendo milagre, maravilha, prodígios. Vocês estão vendo como é que tem prosperidade. Vocês estão vendo tudo, ainda vocês estão perguntando: mais o que? Vocês não estão me vendo, vocês não estão me enxergando. Quer dizer, a visão de vocês só está naquilo. E é essa a preocupação nossa. Por quê? Porque, irmãos, quando nós não estamos cheios de Deus, não adianta nós se esvaziarmos somente do mundo, porque nós vamos continuar em uma vida inconstante. Vamos cair muitas vezes na cilada do maligno. E estamos sujeitos também à decadência espiritual. Uma hora, como é que se diz, a casa desmoronar. Então muitas vezes nós colocamos um monte de princípio moralista evangélico, né? De abandonar a bebida, de abandonar a balada, de abandonar a mentira, de abandonar isso, mas não se enchendo de Deus. Tem muita gente que abandonou um monte de coisa, mas acontece o quê? Negligencia a palavra, não vive a palavra, não se enche da palavra, é vazio da palavra, é vazio dos frutos do Espírito, não produziu nada no reino. E aqui é o que nós vamos falar sobre Nicodemos. Isso daqui, irmãos, não é, eu digo sempre, quando Deus fala conosco, não é para nos pressionar e nem para nos intimidar, é para nos corrigir, para que a gente faça uma análise todo dia, examine o nosso coração. E muitas vezes, sabe qual era o maior segredo de Davi? Davi vivia continuamente na presença de Deus, examinando o seu coração. Olha para mim, Senhor, se há algum pecado oculto, se há alguma coisa, se há alguma coisa que desagrada, alguma coisa, Senhor, por quê? Porque eu quero, porque o alvo de Davi era o quê? Era se encher de Deus. Não retire de mim o teu espírito. Ele quer dizer o quê? Senhor, o teu espírito é que me enche. Então quer dizer, e muitas vezes nós estamos mudando, e nós estamos sujeitos muitas vezes em nossas vidas a um futuro decadente, porque não temos estrutura. O que nos dá estrutura, o que é? É se encher de Deus, é se encher de Deus, é se encher do Espírito, é se encher da presença, é fazer a mudança acontecer de dentro para fora, é ter fome de Deus, é ter fome de estar na casa do Senhor, é ter fome de ler a Bíblia, é ter fome de orar, né? É ter fome de ganhar almas para Jesus, é ter fome de adorar o Senhor, de fazer o louvor não mais de lábios, mas de coração. A nossa vida agora não pode ser uma vida externa, ela tem que ser uma vida vivida interna, de dentro para fora, quer dizer, de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso ser. Então a nossa maior motivação, nosso maior esforço é ser o que Deus quer que nós sejamos.
dia buscar. Deus não vai nos privar, amado irmão, de nada do que você busca financeiramente, saúde, milagres, maravilha, não. Mas Ele dá, o alvo principal é você em Cristo. Quem é você em Jesus? O que Deus está fazendo em você? Qual a mudança que você tem tido de dentro para fora? Quem que você verdadeiramente se identifica? O que te importa agora? Quais são as importâncias da vida para você hoje? E muitas vezes é essa a diferença que Jesus, por isso que a Bíblia diz que muitos no final vão ser surpreendidos. Por quê? Porque eles vão falar: Senhor, eu te louvei, eu fui na tua casa, eu ia no culto de manhã, eu orei, eu fiz muitas coisas lá, milagre, maravilha, prodígio, foi muita coisa, Senhor, vi, fui testemunho de muitas maravilhas, olha, minha vida mudou, agora eu tenho um carro novo, agora eu tenho uma mansão, agora eu sou empresário, agora eu estou vivendo isso e aquilo. Mas espera aí. Aí muitas vezes para as coisas de Deus é interessante. Chega na igreja, irmão, 5 minutos, tem um compromisso. Vai fazer oração em casa, 5 minutos para Deus. Ele tem 10 horas que faz tudo o que Ele quer, e para Deus Ele dá só 5 minutos. Ele tem 10 horas para uma coisa que muitas vezes nem é tão importante, não é tão significante. E quando se trata das coisas de Deus, Ele dá 5 minutos. E nós imaginamos que Deus não está vendo isso. E nós não imaginamos, amado irmão, que isso muitas vezes vai pesar lá na frente. Por quê? Porque a vida, ela é de propósito. A cada dia é diferente do outro. Muitas vezes podemos vir um vendaval, pode vir circunstância hoje na nossa vida, a qual muitas vezes Deus está esperando que nós estejamos preparados e pega a gente de surpresa. É o que o apóstolo Paulo estava falando em Efésios. Lembra de Efésios? Revestido em toda a armadura de Deus, para quando for chegado o dia, mal possais estar preparado. Então nós precisamos estar preparados, irmãos. Preparado. E estar preparado é estar cheio de Deus, é estar cheio da vontade de Deus. O que verdadeiramente leva-nos, o que é viver e fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos trocando os valores, estamos fazendo da vontade de Deus de uma atitude religiosa. Não, é mais profundo, irmão. E Nicodemos, capítulo 3, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem
nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito da luz, vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quanto eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Amém? Aqui, irmão, Deus está falando, sabe com quem? Com um crente. Estava falando com um crente, não era um crente qualquer. Jesus estava falando com um mestre de teologia, mestrado na teologia, um praticante de oração, orava 7 vezes ao dia, em 2 horas, em 3 horas, como é hábito dos judeus, ele se apresentava diante do Senhor. Ele era um homem dizimista, porque todos os judeus são fiéis nos seus dízimos. Eles praticam e são fiéis porque é lei de Moisés, lei de Abraão, e eles são fiéis à lei. Então aqui estava um homem religioso, um homem temente a Deus. Ele disse: eu creio, eu sei que você é o Filho de Deus. Eu tenho presenciado, tenho sido testemunho das suas maravilhas, dos seus milagres, do que você tem feito. Eu sei, não tenho dúvida nenhuma. É um homem religioso, e a Bíblia diz que Nicodemos era um homem íntegro, quer dizer, um homem moralmente íntegro, praticante da palavra, honesto, direito, temente ao Senhor, obediente às leis do Senhor. Não era as leis, não, era a lei do Senhor, de Moisés e Abraão, era a lei, era obediente. Jesus mesmo disse que não tinha nada que questionar Nicodemos. A única coisa que Nicodemos ainda, que ele ficou surpreso, é nascer de novo. Então não se trata de uma vida moral, se trata de uma vida de nascer de novo. Quando Jesus diz nascer de novo, quer dizer, ele quis dizer para Nicodemos: Nicodemos, você vivia da tua maneira, você vivia conforme a lei, mas agora, hoje, comigo, a partir de hoje, é necessário nascer de novo. Agora você vai deixar, como é que se diz, a condição de você, e agora vai entrar na condição do Espírito. Ele quer dizer, semelhante o seguinte ao vento. Sabe, Nicodemos, o vento, você não tem controle sobre ele vai para onde quer. E assim é a vida daqueles que são nascidos de novo. Deus está no governo e faz da vida dele o que quiser. Quando nós confessamos a Cristo, o que disse lá quando você confessou Jesus? O Senhor Tu és Jesus, o Senhor e Salvador da minha vida. Nós estamos falando, Tu és Senhor, Tu és quem me governa a partir de hoje, e é Tu quem me liberta a partir de hoje. Hoje eu entrego a minha vida para o Senhor ser Senhor, e você testemunha das tuas maravilhas como um Salvador, porque Salvador significa libertador, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que liberta, aquele que transforma. Esse é o nome Salvador.
mas Senhor é aquele que é o cabeça da igreja e que governa o seu povo. Então ele estava falando agora, Nicodemos, você não vai estar agora sob a sua submissão, não é você que vai dar a regra, que eu faço isso, que eu sou crente, que eu oro, que eu jejum, que eu dizimo, que eu faço isso. Não, Nicodemos, o negócio aqui no reino de Deus é diferente. O eu tem que morrer. O eu tem que morrer. O velho homem tem que morrer. Agora ele tem que saber aqui quem está no controle, no comando, é o Espírito. Quem está no comando da vida agora sou eu. E quem vai conduzir a vida de vocês é o Espírito. Quando a Bíblia fala sobre a água e o Espírito, está falando do quê? Arrependimento e direção. Quer dizer, nós sempre estamos vivendo uma vida de arrependimento, por causa das nossas falhas, porque somos falhos, somos imperfeitos e sempre estamos a falhar. Deus sabe muito bem disso, mas por isso Deus colocou a condição de arrependimento. Sem arrependimento não existe restauração. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não faz parte do reino. Sem arrependimento não é chamado filho de Deus. O primeiro princípio de nós nascermos de novo, Jesus quis dizer: olha, você, Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que se arrepender, deixar esse seu eu ser uma nova criatura, deixar de ter medo. Por quê? Porque Nicodemos, mesmo ele sendo cristão, ele demonstrou uma vergonha de Jesus. Ele foi à noite visitar Jesus. Sabe aquele cristão que morre de vergonha no trabalho? Ninguém nunca sabe que ele é crente. Ele nunca falou de Jesus para ninguém, boquinha caladinha. Tem medo de dizer que ele é crente, perdeu o emprego, dizer que ele é crente, como é que as pessoas perseguem ele, dizer que ele é crente, as pessoas falam que ele é quadrado, dizer que ele é crente para falar, ter um nome de fanático, eu morro de medo. Nicodemos é assim. Nicodemos, como que ele era judeu, como que ele era ali, o que ele quis dizer? Eu vou escondido, ninguém pode saber. A igreja não pode nem imaginar que eu fui visitar Jesus. A igreja não pode nem imaginar. Se eles imaginar, eu estou frito, eu perco a minha posição, eles vão me perseguir. Se eles imaginar que eu fui visitar Jesus, olha, está tudo acabado. E ele foi bem escondidinho, e Jesus pegou ele no pulo. Lembra do menino? Lembra daquele jovem todo empolgado? Viu os discípulos, Jesus fazendo maravilha, os discípulos se tornando popular. Ele imaginou que Jesus era um popstar, estava virando um popstar, famoso, ficando famoso, estava correndo atrás de famas. Os discípulos também. O jovem foi lá correndo, o playboy da época, cheio de dinheiro. Senhor Jesus, como é que eu faço para te seguir? Jesus pegou justamente no que doía mais. Por quê, irmãos? Porque Jesus conhece o nosso coração. Jesus não está preocupado com o que você está conquistando. Isso não preocupa o Senhor. Isso não é o propósito maior de Deus. O maior de Deus é se você nasceu de novo. É se tua vida no reino de Deus. É se o teu nome deixou de ser famoso na terra para ser famoso no céu. Sabe aquele nome de Jesus, não sai da frente dele, fala: eita, pastora Rita, você não para mesmo. Eita, irmão Eduardo, você aqui no céu, todo mundo te conhece, eu te conheço, o Filho te conhece, o Espírito Santo te conhece, os anjos te conhecem. Quando o teu nome chega aqui em cima, você não sabe a loucura.
do que vai acontecer aí embaixo. Sabe por quê? Porque Deus sabe do coração nosso. Aonde está o teu coração, estará o teu tesouro. Então nós precisamos, amados irmãos, buscar. Então foi isso que Jesus estava falando para Nicodemo: você precisa nascer de novo. E nascer de novo é ser uma nova criatura. Não é essa como você está pensando ser um religioso. É muito mais. É pegar essa religião, é pegar essa vida religiosa que você tem e dar vida para ela. Jesus não estava condenando ele ser um moralista, ele ser um homem íntegro, não. Pelo contrário, Jesus exaltou: eu sei que você é um homem íntegro, que você é um homem da lei, que você conhece teologia, que você é um homem honesto, que você pratica. Eu te conheço, Nicodemos. Mas você precisa ter vida. E você só pode ter vida quando eu entrar na tua vida. Quando você descer o arrependimento, saber que você não é tão importante como você acha que você é, e você colocar a tua vida, entregar a tua vida totalmente a mim, aí você vai ter tudo isso que você é, vai ter vida, vai tornar-se luz, vai brilhar mais. E essa tua preocupação com medo da igreja, do que vão falar de você, do que vão dizer de você, da sua fama, da sua conduta moral, da sua posição como um mestre bem-sucedido, Nicodemos, isso não é tão importante. Não é tão importante. E essa é a nossa preocupação nos dias de hoje. Será que nós estamos caminhando como verdadeiros nascidos de novo? É uma reflexão, irmãos, que muitas vezes eu faço diariamente diante do Senhor na minha oração. Por isso eu aconselho os irmãos que quando você estiver um tempo com Deus, separe. Além da oração de você, da petição, a oração de petição, das coisas que você precisa, separe um tempo de oração, coloque na sua agenda a oração também de examinar a si mesmo, de dizer para o Senhor: Senhor, ensina-me a vida de Davi, ensina-me os teus caminhos mais e mais, ensina-me a cada dia a ser obediente, ensina-me a cada dia a ser fiel. Não basta somente eu largar, eu larguei tudo, mas eu preciso ter o Senhor na minha vida. Moisés disse: Senhor, eu não saio daqui se a tua presença não for comigo. Olha a diferença, irmãos. Então o que tem acontecido? Nós muitas vezes estamos imaginando que porque Deus está fazendo um milagre em nosso meio, porque foi isso que levou Nicodemos a Jesus. Sabe o que foi que levou Nicodemos? Lá no capítulo 2 de João, versículo 21 ao 25, ali fala a respeito do qual foi, o que levou Nicodemos a Jesus. Foi os sinais, foi os cegos ver, foi os surdos ouvir, foi os mortos serem ressuscitados, os enfermos serem curados, Jesus fazendo coisa extraordinária. Isso chamou a atenção. Então ele foi a Jesus por um interesse, por uma motivação externa. E muitas vezes é assim. Muitas vezes nós vamos até Jesus porque Ele nos curou, mas nós não entendemos o propósito do Senhor do novo nascimento, e não se prega novo nascimento. As pessoas vêm ao Senhor hoje e dizem assim: eu confesso a Jesus como teu Senhor e Salvador, e a obra está feita. E a pessoa nunca entendeu o que é arrependimento. E ela vive nas práticas, ela faz as coisas, o pecado cauterizou na mente dela, na vida dela, na alma dela, a velha criatura ainda está lá, e ela está pensando que ela confessou Jesus como seu Senhor,
Porque você vai no centro de macumba, eles confessam Jesus como Senhor, eles vão no negócio, eles confessam Jesus como Senhor, o Espírito também confessa. Você vai na cadeia, fala para o cara, você não quer aceitar Jesus como teu Senhor? Ele fala, não, lógico, cara. Ele confessa rapidinho. Mas esse não é o Evangelho. Essa não é a verdade que liberta. A verdade que liberta é Jesus, que dizia, sem arrependimento não tem novo nascimento. Então você chama a pessoa e diz a pessoa, para que a pessoa o quê? Ela entenda a questão do porquê que ela está aceitando a Jesus, que ela é pecador, que ela é falha, ela está cheia de pecado, ela precisa se arrepender. E que ela agora vai ter uma nova vida em Cristo, que é o quê? Viver. Nascer da água, do arrependimento, da nova vida, né? Como diz as águas. Qual que é o batismo das águas? O que representa? Morrer, não é? Morrer e renascer. Quer dizer, morreu para o mundo, irmão. Acabou o mundo na sua vida. Esquece do mundo. Esquece. O teu objetivo, o teu propósito maior, a tua motivação maior é os céus. É viver a vontade de Deus na tua vida, é descobrir cada dia a dia. A obediência é a tua vontade, Senhor. Senhor, me ajuda a ser um filho obediente. Eu estou tentando largar, eu estou tentando matar esse velho homem, Senhor, dentro de mim. Porque, Senhor, o meu maior desejo é me tornar um filho obediente a Ti. O meu maior desejo, a motivação do meu coração hoje, papai, é verdadeiramente ser fiel a Ti, orar, jejuar, pagar o preço, seja um dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, até que você verdadeiramente vê o resultado. Quando você menos espera, você começa a perceber que você quer mais a palavra, que você quer mais obedecer. Aquele espírito de temor começa a cheirar no teu coração e dá sinais. Quando você chega perto de uma coisa errada, ele dá o sinal, a luz acende. Quando você está tomando um caminho errado, a luz acende. Por quê? Porque agora você verdadeiramente está buscando viver um novo coração. Um novo coração. E o novo coração é isso, irmão, um coração sensível, onde a Bíblia chama, Salmo 51, coração aquebrantado. Coração aquebrantado quer dizer, não é um coração só chorão, é um coração totalmente sensível às coisas de Deus, sensível ao Espírito, sensível à vontade de Deus, sensível a discernir o certo do errado, o que agrada, o que desagrada, o que é buscar o Senhor, o que é ser filho de Deus. Vamos lá em João capítulo 4. Vamos lá em Coríntios capítulo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Então nós vamos falar de 2 Coríntios. Oi, 2 Coríntios 5, versículo 15 em diante, do 15 ao 19, 2 Coríntios 5. Diz: Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não
avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outro tempo, pensávamos em Cristo apenas no ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Amém? Então, meu irmão, nós somos nova criatura. Não é nova criatura somente moralista, não, porque deixamos o mundão, não. Não, nós somos uma nova criatura agora porque nascemos de Deus, e quem nasceu de Deus tem fome de Deus. O que a palavra de Deus diz? Que o corpo se alimenta do corpo, mas o espírito se alimenta do quê? Do espírito. Então muitas e muitas vezes é isso. É por isso que a vida cristã, muitas vezes nós temos aquela inconstância que eu digo, aquele altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, e muitas vezes deixamos. Tem pessoas que deixaram de buscar a Deus, irmão, deixaram os caminhos do Senhor, sabe por quê? Porque o pastor não falou o que ela queria. Tem pessoas que deixaram Jesus por causa de fofoca. Tem pessoas que deixaram Jesus porque naquele ano ele queria uma casa e Deus não deu a casa que ele queria. Ele disse, tá bom, o Senhor dá os outros para mim também. Que nascido de novo é esse? Diz para mim, irmãos, é aí que Deus vê o teu coração. Aonde está o teu coração? Na vontade dele. Ele é o mais importante. Ele é o primeiro na tua vida, de verdade. Você tem certeza disso? Você já examinou teu coração? Porque teus atos denunciam você. As tuas atitudes denunciam você. As motivações do teu coração denunciam você. Entendeu? E muitas vezes acontece o quê? Nós ficamos aborrecidos, sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus, ela edifica, ela é apta para edificação, para nos disciplinar. Então quer dizer, para edificar, para nos vivificar e nos disciplinar. O que é disciplina? Nos fazer ficar nos moldes da vontade de Deus. Nos fazer entrar dentro do padrão do reino. Não é do nosso padrão, não é nós que citamos a regra, como que nós devemos ser evangélicos. Eu vou ser evangélico, mas eu vou ler a Bíblia da minha maneira. Eu sou nascido de novo, mas eu vou orar a hora que eu quero, da forma que eu quero. Eu nasci de novo, eu vou na igreja quando eu quero. Essa é a vida de nascido de novo, irmãos. Vamos ser sinceros, eu digo comigo mesmo. Muitas vezes eu tenho vergonha de dizer diante de Deus. Por quê? Porque eu sei dos meus atos, eu sei das motivações do meu coração. Então eu prefiro ir lá no meu quarto secreto e me humilhar diante de Deus. Muitas vezes, às vezes perder tempo buscando coisas, buscando por isso, buscando por aquilo. Eu perco muitas vezes tempo, muito mais tempo, de dizer a Deus, Deus, eu não aceito viver como ainda eu tenho vivido. Eu ainda não aceito viver da maneira que ainda eu tenho vivido. A tua palavra diz isso, Senhor, me faz assim, mais obediente, mais fiel. Como Davi orou, dá-me um coração puro, Senhor, e um espírito reto, um espírito, um temor, um coração de temor ao Senhor. Eu preciso dar fruto, eu preciso verdadeiramente a cada dia, Senhor, agradar, ser um cristão de verdade. Eu preciso ser luz, eu não quero ser outra coisa se não for luz, eu não quero ser outra coisa a não ser sal, eu não quero ser outra coisa a não ser obediente, eu não quero ser outra coisa a não ser fiel, eu não quero ser outra coisa a não ser te agradar, eu não quero o pão da terra, eu quero o pão do céu.
Eu não quero água da terra, eu quero água do céu, Senhor. Foi para isso que o Senhor me chamou. Para ser uma nova criatura. Para ser uma testemunha real. Não aparente. Porque tudo que é aparência, irmão, às vezes você está com uma veste linda, aparentando mesmo um religioso, e de repente você está passando em algum lugar, pode pegar um prego e puxar a tua veste e aparecer quem você é. Cuidado. Cuidado, como diz o ditado no mundão, né? A máscara cai. Porque Deus não deixa as coisas deles se enganar. E não deixa ninguém usar o nome dele em vão. Ele já disse, ai daqueles. Então ele não se deixa, irmãos. Não se deixa. Os fariseus, eles vão se chocar. Uma hora aparece a diferença entre os que servem e os que não servem. Amém? Os que não servem. Então é nascer de novo. Vamos lá em Colossenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Para nós finalizarmos. Diz assim, Colossenses 3: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pense, versículo 2: pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida. Agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Enquanto Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Mas a gente fala tanta glória, né? Deus desce a glória. Deus não desce glória. A Bíblia diz: só os puros de coração verão a glória de Deus. E sabe o que o apóstolo Paulo disse? Que a glória de Deus está em nós. Nós vivemos tão cego que nós vemos buscando coisas que a glória de Deus está em nós. Paulo disse: Cristo em vós, a manifestação da glória de Deus e da sua justiça. Amados irmãos, aonde está o teu foco? Como que verdadeiramente procuramos ser? Nós temos princípio que nos leva, que nos dá a característica de nascido de novo. A primeira característica de um coração nascido de novo é um coração aquebrantado, sensível, ele é apaixonado pelo Senhor. Ele quer as coisas do céu. Ele não quer outra coisa a não ser as coisas do céu. A segunda característica de um nascido de novo é a obediência. A terceira característica é a fidelidade com Deus. Jesus disse: se tu queres verdadeiramente me seguir, se tu queres ser o meu discípulo, se vocês querem ser os meus discípulos, filhos, fazer parte da família de Deus, toma a tua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Sabe o que é cruz, irmão? A cruz é a mesma coisa que simbolizou para Jesus: obediência, fidelidade até a morte, não se importando com as
circunstância. Jesus tinha um pleno entendimento, o pleno conhecimento, o pleno entendimento, a plena revelação do Pai, que a vida dele ali era passageira. E que o alvo dele principal qual que era? A cruz. E ele sabia que para ele, a cruz para ele era para pagar o alto preço. E qual foi o alto preço que Jesus pagou antes de chegar na cruz, irmão? A cruz que ele teve que carregar, qual que foi? Desprezo, vergonha. E é isso que a igreja hoje está com medo, viu? Está que nem Nicodemos, vai na casa do Senhor escondido, quer viver uma vida escondida, quer ser luz debaixo da cama, quer ser luz, quer ser sal escondido. Não, você tem que ser mesmo. Você tem que olhar. Se as pessoas acham que você não é inconveniente porque você é crente, glória a Deus, tá bom. Se as pessoas acham que você é fanático, glória a Deus. Se você está perdendo uma porta por causa que disseram, você é crente, não tem emprego para você, dá glória a Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus tem algo maior. A Bíblia diz: se vocês estão sendo perseguidos por amor do meu nome, dê glória a Deus, porque a recompensa é maior. Dê glória a Deus. Não deixe intimidar, não. O mundo já não te aceita. Paulo diz: olha, Jesus mesmo disse lá em João 17 diz o que? Olha, se vocês são meu, vocês têm que odiar o mundo. É como disse: se nós somos de Cristo, amados irmãos, se nós somos de Deus, nós somos do Espírito. Se é o Espírito de Deus que guia a nossa vida, nós temos que odiar tudo que Deus odeia. Nós temos que odiar tudo que Deus odeia e amar tudo que Deus ama. E o que Deus ama? Obediência, fé, fidelidade, santidade, né? Como diz, santidade não é perfeição. Santidade quer dizer uma consciência do que você é separado por Deus desse mundo. Que este mundo não tem mais a importância para você. Foi como nós acabamos de ler em Colossenses, que a minha vida agora é para viver para o alto. É viver para o alto. Como diz lá em João, né, capítulo 4, diz: os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito. Vamos juntos? Os verdadeiros adoradores adoram o Senhor Jesus em espírito e em verdade. Como diz, adorador é isso. Adorador não tem nada a ver com louvor, não, viu, irmão? Faz parte. Adoração significa Deus em primeiro lugar. Adoração quer dizer: estou rendido ao Senhor e reconheço todas as suas formosuras. Eu te adoro em espírito, de coração, de dentro, Senhor. Esse espírito regenerado, esse coração aqui, ó, renovado, te adora de verdade, em espírito e em verdade. O que é verdade, irmão? Verdade quer dizer: eu tenho um verdadeiro prazer de ser filho de Deus. Eu tenho um grande prazer na palavra do Senhor. Eu tenho prazer na oração. Eu tenho prazer. Isso é um sinal de um nascido de novo. Eu tenho prazer em ir na casa do Senhor. Mesmo se está me faltando isso, se não está me faltando, se tudo me vai bem, se nada me vai bem, o meu prazer está aceso. Como diz lá em Levíticos, o fogo no altar que nunca se apaga. Ele quis dizer: um homem no altar, um coração nascido de novo, irmão, não pode deixar nada
apagar. E muitas vezes eu quero dizer que nós não somos assim, não, que nós não somos cristãos. Muitas vezes nós estamos com o nosso fogo apagado. Estamos servindo ao Senhor por esforços. Estamos fazendo de tudo no tranco. E às vezes nem no tranco vai. E às vezes nem no tranco vai. É uma loucura. Nós podemos ver isso, irmãos. Nós chegamos muitas, eu digo isso como líder, quantas e quantas vezes eu falei para os irmãos: irmãos, olha, essa noite aí eu vou estar lá de madrugada, lá, os irmãos que estiver livre de madrugada, ou os irmãos que estiver livre durante o dia, não tiver nada para fazer, eu estou lá na igreja buscando ao Senhor, vamos estar lá junto, lá intercedendo pela obra do Senhor, vamos estar orando pela família. Mais de 500 pessoas na igreja, apareciam 3, 4, 5, sabe por quê? Porque o coração não nasceu de novo, irmão. E não é por causa de responsabilidade, porque quando você vai ver, irmão, você não ganhou, irmão, não ganhou, irmão, sempre uma justificativa. Eu duvido que diante de 500 pessoas não tinha ali pelo menos 10, 15, 20 pessoas que não tinha compromisso naquele dia e que não poderia ir lá. Mas só que eu nunca desisti, por quê? Porque a minha oração, irmão, sabe o que é? De vez de ficar pedindo também somente bênção para vocês, eu falo para Deus: Deus, queima esses corações. Senhor, quebra esses corações. É impossível que o teu povo não tenha um coração aquebrantado. Não é possível, Senhor, que nós como líder teremos que ficar brigando, implorando, pedindo para fazer isso, fazer aquilo. E aí não é que não, é em geral. Os pastores passam uma luta. Por quê? Porque os corações, como a Bíblia diz, os lábios louvam, os lábios glorificam, os lábios exaltam. Está que nem Nicodemos: eu reconheço, Jesus, que tu és o Filho de Deus. Ele reconhece: eu reconheço que tu faz milagre e maravilha, o quanto tu és bom. Só que o Senhor disse o quê? Nascer de novo. E o que diz na palavra do Senhor? Os teus lábios me louvam, os teus lábios me glorificam, os teus lábios faz isso, mas o teu coração está longe de mim. Irmãos, por isso nós precisamos, se o teu propósito, eu digo a partir de hoje, se o teu propósito é verdadeiramente ser cristão, servir a Jesus de todo o teu coração, amado irmãos, comece a examinar o teu coração. Comece. Se você não está tendo, se as coisas de Deus não estão sendo prioridade para você, está alguma coisa errada. Está alguma coisa errada. Se você não tem alegria, uma satisfação trazendo as coisas de Deus, tem alguma coisa errada em nossas vidas. E muitas vezes nós deixamos. E nós deixamos do quê? De experimentar o melhor de Deus. O que Romanos 12 diz? Quando sua mente é transformada e renovada, o que acontece com nós? O que acontece com a nossa vida? A gente experimenta a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando? O apóstolo Paulo deixou claro. Quando? Primeiro, transformar e renovar. Primeiro você transforma sua mente. Mente quer dizer o que, irmão? Tenha uma consciência que vocês são filhos de Deus e que o importante para vocês são as coisas do alto. E depois vocês renovem pelo conhecimento do Senhor. Aí vocês vão experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor.
O nosso culto, amado irmão, tem que ser um culto cheio de alegria. A nossa vida tem que ser contagiante. Até a nossa presença tem que levar o ambiente. Que quando você chega, a glória de Deus, a presença de Deus, irmão, você é tão cara na tua vida que até o ambiente você muda. Quando você é um nascido de Deus, amado irmão, você preocupa-se. Eu vejo, esse dia eu tenho colocado ao meu coração dito, como que a igreja está nessa, como que a igreja está indiferente com o que está acontecendo no mundo. Como que a igreja está indiferente, tanta morte, tanto assassinato, tanta tribulação nas casas, nos lares, nas ruas, e muitas pessoas estão, como é que se diz, colocando essa responsabilidade sobre o governo humano. Não, amado irmão, Jeremias disse: orai por vossa cidade, se ela ir bem, vós irão bem. Você precisa orar pelo seu bairro, você precisa orar pelos seus vizinhos. Nós estamos vivendo, como Jesus disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E nós precisamos, amados irmãos, como nascido de novo, nós precisamos ser uma igreja que influencia, que muda resultado. Da onde você vive, você muda na sua vida, muda os que estão com você e muda também os que vivem ao teu redor. Essa é a condição de cristão, é você sair daqui hoje e você ser luz lá na tua casa, para os teus vizinhos, amanhã para o teu trabalho, amanhã por onde você anda, você está com a anteninha ligada, olhando os necessitados, olhando os atribulados, olhando os cativos, olhando os perdidos com os olhos de misericórdia, dizendo: Senhor, olha, tem uma lista aqui de pessoas, eu não conheço todo mundo, mas eu vou colocar pelo menos 5 pessoas do meu trabalho com um propósito de eles se entregar para Jesus. Eu vou colocar pelo menos 5, Senhor, ou 3, só, Senhor. Eu quero ver essas vidas entregues a Cristo. Não porque ela está passando por problema, é porque ela vai para o inferno. Entendeu? É que ela vai para o inferno. E porque Jesus morreu por ela. Aonde abunda o pecado, abunda a graça. E aonde a graça abunda? Cai do céu, irmão? Qual é a fonte da graça? É Jesus que está lá no céu. A fonte da graça é você. Jesus derrama essa graça aqui, a graça pega você assim, ó, e derrama. Lembra da viúva? Das vasilhas de óleo? Enquanto ela tinha vaso, o óleo caiu. Quando ela parou, o óleo também parou. Então é assim, é vocês serem ali, ó. Deixar isso aqui, ó, fluir e alcançar os perdidos. E quando nós temos um coração mais pastor, é muito duro os pessoal. As pessoas são muito duras, não, irmão? Quando você começa a se colocar na brecha, Deus começa a fazer. Deus precisa de uma atitude. Quando você se coloca na brecha em um lugar, se coloca num lugar de intercessão por aquele lugar, pelo teu trabalho, pelos teus amigos, por aquilo, quando você começa, dê o primeiro passo, você pode ter certeza absoluta que dentro, em breve, você já vai começar a ver o mover, você vai começar a ter notícia de dizer: oi, tudo bem? Pastor Elias, tudo bem, irmão Eduardo? Olha, estou indo na igreja. Agora eu sou crente. Você? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Então eu quero que os irmãos peguem a palavra de Colossenses 3. As coisas do alto. Precisamos, amado irmão, ter compromisso com a nossa vida cristã. Realmente sermos a diferença. Sermos a diferença.
Não podemos ser sepulcro calhado. Não podemos, temos que ser, como o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas 5,18, ser cheio do Espírito Santo. Se é o Espírito Santo que dirige vós somos filhos de Deus. Amém? Deixa eu fazer só uma oração. Curve sua cabeça e diga assim comigo. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu entendi a tua palavra. Eu sei, Senhor, que não sou o filho totalmente que o Senhor tem esperado de mim. Senhor, ensina-me a obedecer, ser fiel. Ensina-me o caminho da santidade. Dá-me um coração aquebrantado. Remova o meu coração de pedra. Remova o meu coração de distração. Em nome de Jesus. E dá-me um coração aquebrantado a partir de hoje. Eu quero obedecer, ser fiel e viver a tua vontade como nascido de novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero, papai, ser cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus.